Alô, alô, e sejam bem-vindos aqui ao canal Divergent Motivation. Há algum tempo que eu não tenho colocado aqui vídeos neste formato, porque andávamos aqui a trabalhar em algo fantástico para vos trazer. E estamos a chegar ao ponto final, portanto eu tenho que agradecer ao João Jorge pelo trabalho fantástico que ele tem feito a ajudar-me na tradução das leans em português. Pois é, já está quase no ponto final de termos as leans em português. Vai ser fantablástico no sentido de que vocês têm mais uma ferramenta para trazer estes fraudsters à responsabilidade, não é? Que é para aquilo que nós estamos aqui, é a fazer com que eles percebam que nós tomamos conhecimento, nós sabemos o que é que está a passar e consequência. E a consequência está aqui, meus amores, e está aqui em português. Uhul! Fantástico! Vou então partilhar aqui. Deixem-me eu cá movimentar para este lado. Ok, então o que é que nós temos aqui? Temos aqui o primeiro passo do que é o processo para a Lean. Portanto, são 6 passos, neste caso são 6 semanas, que nós vamos executar esta comunicação, e o último passo será quando então nós fazemos a Lean. A Lean em português é alineação fiduciária, o termo, a tradução correta. Portanto, nós vamos acompanhar este processo, ou melhor, vocês acompanhem este processo comigo, porque, para além de ser muito interessante, também... acho que foi um bocadinho demais, ok, aqui está. Também, quer dizer, é uma solução que vocês podem usar para todos, não é? Neste caso aqui, nós vamos começar uma campanha para quem já enviou o affidavit, de começar a fazer as leans para ter os acordos em place com... neste caso aqui, o exemplo que eu aqui trago é com Marcelo de Sousa, mas depois aqui vocês também podem automaticamente, é só alterar os nomes. Portanto, vocês aqui, como já viram nos vídeos anteriores, como é que a carta tem que estar estruturada. Aqui, portanto, da parte de House of Frederico, o nosso endereço de e-mail. Esta data não liguem porque não é uma data correta. Aqui em cima irá o e-mail neste caso, não é para quem é que vamos enviar. Portanto, a nossa referência, que é House of Frederico. Onde é que anda aqui o meu pointer? Cadê? Boa cia, está aqui. Portanto, House of Frederico, Marcelo R. Souza, garantia 1. Aqui, como é que se estrutura? Vou-vos explicar mais ou menos a estruturação daqui desta carta, porque isto ainda é só uma carta. Convém que vá aqui privado e confidencial, e depois nós iniciamos então a comunicação do que é que nós vamos dizer aqui ao senhor Marcelito. Ora, caro senhor Marcelo Rebelo de Sousa, chamamos a sua atenção para o decreto em anexo que foi entregue aos deputados e oficiais do Governo no dia 24 de dezembro de 2020. Esta foi a data em que eu enviei a minha declaração da verdade e de facto. Portanto, obviamente que aqui depois vocês alteram e colocam, se vocês já tiverem enviado a vossa, colocam, ou se forem usar a minha, mantêm a data que está aí. A qual também é uma declaração pública, publicada através de uma declaração da verdade e de factos, no e para o domínio público, também publicada aqui. Portanto, este aqui é o endereço aonde está, que é na página do Security by Way of a Lean. E continuamos a dizer. Ora, cabe mencionar que o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa foi um dos destinatários do mesmo affidavit de declaração por correio eletrónico no dia 24 de dezembro de 2020.
Desta forma, gostaríamos de chamar a atenção ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa de que a natureza legal de uma declaração jurada estabelece que, quando o conteúdo de uma declaração jurada não tiver sido legalmente refutada através de uma declaração jurada com a apresentação de provas, então a função legal de uma declaração jurada traduz-se num processo formal que cria um acordo legal. Foi too much. Um acordo legal, vinculativo e indiscutível sobre os detalhes e conteúdos da declaração jurada. Nesse sentido, chamamos novamente a atenção do Sr. para o anexo C nesta declaração. Portanto, estamos a direcioná-lo para o affidavit, porque nesta carta colocamos sempre novamente o affidavit, onde foi confirmado pelo ilustre Chandra Kukutas, PhD da London School of Economics, que um Estado é uma empresa e, como empresa que é, um Estado não é diferente do McDonald's. Portanto, aqui depois está o link para ir ver a definição do state dada pelo Chandra Kukutas. Ora, cabe fazer a referência ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa que o mencionado acima é também uma doutrina e pode ser visto e referenciado por qualquer estudante de Direito nas suas teses. Gostaríamos de fazer a observação ao Sr. Yada Yada de que o mesmo anexo C, foi confirmado pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal, Sir Jack Pitson, FBI, no ano de 2008, que o Gabinete do Poder Judiciário é um subgabinete do mesmo Estado-empresa. Isto é também um facto publicado na página do web do Poder Judiciário e é, portanto, um facto confirmado e indiscutível. Novamente, onde é que podem ir ver esse mesmo discurso, a parte do discurso a que nos estamos a referir. Cabe mencionar ao Sr. que foi confirmado pelo Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que este facto coloca cada membro e funcionário do Gabinete Executivo do Estado-empresa fora do controle jurisdicional do Gabinete do Poder do Judiciário, o que coloca todos os funcionários executivos numa posição com total impunidade para eventuais infrações penais que queiram praticar, e isto está presentemente a tornar-se amplamente conhecido entre o povo do Reino Unido e também o povo de Portugal. Yay! E cada vez vai haver mais, com certeza. Ora, chamamos a atenção do Sr. Yada Yada na posição de... Nossa Senhora, quantos mais títulos aquele senhor queria ter. Presidente da República Portuguesa, para o discurso do honrado professor Dr. José Lino Eufrásio de Campos Maltês, quantos mais nomes, proferido na audiência parlamentar número tal, 20 de 4 de 2021, entregue, registado para o arquivo e testemunhado por 26 deputados, onde se pode compreender que não existe concordata entre indivíduos de Estado, que estamos num tempo de pós-soberano e pós-legiferante, onde se... Ai, meu Deus, eu preciso dos meus óculos. Constata uma vez mais que o Estado está acima do cidadão, mas o homem está acima do Estado, havendo, portanto, carência absoluta e legitimidade por parte do Estado para tratar dos assuntos dos homens. Também chamamos a atenção do Sr. Marcelo Rebelo de Sousa para o anexo 8, na mesma declaração jurada, formalmente acordada desde 2015, de que houve um caso formal num tribunal conhecido pelo mesmo Gabinete do Estado-empresa, baseado numa queixa ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfico de 2004, onde se verificou no julgamento que o Sr. David Ward não tem qualquer responsabilidade ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfico de 2004, por uma razão muito simples, simplesmente porque os cerca de 63,5 milhões de pessoas no Reino Unido em 800 anos nunca concordaram formalmente em ser governados, nem assinaram legalmente o consentimento dos governados, e onde a inexistência deste consentimento legal retira toda a legitimidade, sendo, portanto, que nenhuma... onde é que eu já estava? Sendo que... sendo que, portanto,
nenhuma das leis, estatutos ou legislação do Estado-empresa tem qualquer legalidade ou validez e são, por defeito, totalmente ilegais, o que constitui fraude criminal. Gostaríamos também de notar ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa que, como resultado destes procedimentos legais num tribunal reconhecido pelo Estado-empresa, houve também uma declaração não contestada legalmente assinada pelo Escritório do Estado, como um acordo formal aos factos. Chamamos ainda a atenção do Sr. Marcelo para outros procedimentos legais em que esta declaração jurada, juntamente com os respectivos 657 acordos formais, foram sucessivamente utilizados como fundamento em facto, com 100% de sucesso, inclusivamente com juízes do Gabinete do Estado-empresa, e foram também formalmente publicadas garantias por meio de alienação fiduciária. Eu adoro este nome. Se eu já adorava o nome lien, em inglês, eu acho que ainda estou a adorar mais alienação fiduciária. Vejam bem a palavra, quer dizer, tem muitas palavras lá dentro, mas a principal que a mim me chama mais a atenção é alien ação. Ou a lean em ação. Gostam? Eu gostei mesmo. Eu acho que vocês também têm que começar a gostar, porque isto é giro, é fantástico. E acho que nós não só fizemos um trabalho espetacular, eu e o João Jorge e o pessoal que está envolvido nesta situação, em não é? Mas também porque é lindo. Quando vocês começam a perceber o documento e quando vocês começam a entrar dentro das linhas, vocês vão dizer que uau. Se o affidavit já é uau, a lien ou a alienação é ainda mais bonito. Portanto, aqui depois fazemos uma referência aos juízes, não é? O juiz tal. Tudo o que foi feito pelo... portanto, isto é a House of Words, são os casos, alguns dos casos que ele fez, aos deputados, aos advogados. Portanto, neste momento ainda estamos a fazer referência aqui porque ainda não há em Portugal, mas assim que começarem a chover as nossas liens em Portugal, estes passam a ser coisinhas nossas. Estão a perceber? Tudo em português para os meninos não... e tal. Isso está em inglês, pois então não vai estar tudo em inglês e em português. Portanto, aqui foi um mandato de detenção que o Baron David Ward também lidou com eles através do seu tribunal. Os oficiais de justiça, portanto isto aqui depois é tudo indicações de onde é que eles podem se dirigir para irem ler estes casos e verem que upsi-daisy, títulos de estacionamento, por aí fora, blá, blá, blá. Ora, gostaríamos de notar ao Sr. Palerminha que as palavras obrigação e responsabilidade não existem, nem podem existir fora de um contrato formal e legalmente acordado. E este facto foi formalmente resolvido no facto de o Sr. David Ward não ter qualquer responsabilidade ao abrigo da Lei de Gestão de Tráfego de 2004 e na declaração formal e legalmente assinada, não contestada, é prova definitiva e absoluta de um acordo legal deste facto. Ora, gostaríamos ainda de notar ao Sr. Yada que não pode haver representação legal a menos que tenha havido uma transferência formal na forma de uma procuração, visto que sem a transferência deste poder devidamente assinado e legalmente constituído, qualquer representação, podemos concluir, seria necessariamente ilegal e consequentemente de cariz criminoso. Por conseguinte, é legalmente impossível que exista um governo legal e legítimo, visto que isto tem sido verdade durante 800 anos. É um facto, Sr. Yada, que nunca nestes 800 anos houve um governo legal e legítimo para representar, nem nos dias de hoje, com os cerca de 10,3 milhões de pessoas
Na ausência destes cerca de 10,3 milhões de contratos legalmente assinados, os atuais 10,3 milhões de poderes da Procuradoria não foram legalmente transferidos, isto é o tal Power of Attorney, ora, não foram legalmente transferidos, excuse-moi. Ora, onde é que eu ia? Legalmente assinados atuais, os poderes da Procuradoria não foram legalmente transferidos, então nenhuma representação legal pode ser executada. Tudo isto é uma prova legal definitiva e absoluta do facto de uma eleição geral, através de um voto secreto, ter sido sempre ilegal e não constitui qualquer transferência legal de poderes de autoridade de forma alguma. Toma, embrulha e não digas que faz daqui. Gostaríamos também de notar ao Sr. Yada Yada que todos os impostos, leiam isto com atenção, que todos os impostos, sob todas as formas, são fraude criminal. Nenhum dos cerca de 10 milhões de pessoas tem, hoje em dia, qualquer obrigação legal de pagar impostos sob qualquer forma. Além disso, do ponto de vista da economia, quando aquilo pelo qual se paga imposto também paga imposto, não há uma via de retorno para o dinheiro dos impostos de volta à economia e há bilhões de impostos que apenas são drenados por algum escoamento sem fim de dinheiro. Ora, logicamente, porque não há uma via de retorno económica para os bilhões em dinheiro dos impostos, a austeridade económica é uma pobreza planeada e executada com consequência de haver 300 milhões ou mais desalojados no Reino Unido e de 8.200 em Portugal, como resultado direto de serem tributados para além das capacidades económicas de sustentar essa tributação. Os economistas do seu gabinete precisam de voltar à universidade para obterem os seus honorários de volta. Este nível de estupidez é inconcebível, a menos, claro, que isto seja intencionalmente planeado e executado, e não vemos como é que isto não pode ser de outra forma. Claro que não pode ser, porque é assim, das duas três, ou as pessoas que estão a estudar não veem o que é que está a acontecer, ou elas veem o que é que está a acontecer e percebem que elas próprias também podem ir lucrar com aquilo que elas identificam, porque eu já estudei muita coisa e sempre questionei aquilo que estava a estudar, até porque o meu cérebro sempre trabalhou sozinho, portanto não estou a ver esta gente também não fazer essas questões e não chegar às suas próprias conclusões, a não ser, claro, que seja intencional. Ora, é do conhecimento geral que aquele que faz uma reivindicação tem a obrigação de apresentar as provas materiais da sua reivindicação. A própria existência de um Estado-empresa, que como empresa não é diferente do McDonald's, assim como o cargo de presidente e primeiro-ministro desta empresa, que não é diferente do CEO do McDonald's, é a própria prova de que existe uma reivindicação. A própria existência do endereço de correio eletrónico do Sr. Yada Yada é, de facto, prova indiscutível dessa reivindicação. Aquele que faz uma reivindicação tem a obrigação formal e legal de apresentar a fundação como prova dessa reivindicação. Formal, porque formal é no papel. Ok? Ora, por conseguinte, é uma obrigação notória para o Sr. Yada Yada apresentar as provas materiais em apoio a esta reivindicação numa das duas formas. E aqui vai começar a festa. Eles ainda não sabem, mas a festa vai começar. Ora, primeiro, o Sr. Yada Yada tem a obrigação formal de apresentar as provas materiais de que os cerca de 10 milhões de pessoas assinaram formalmente e transferiram legalmente a procuração legal, onde os cerca de 10 milhões de pessoas podem ser legalmente representadas por um governo, ou o Sr. Yada Yada tem a obrigação formal de apresentar a prova material de que os cerca de 10 milhões de pessoas assinaram formalmente o consentimento legal a ser regido,
que seria representativo de um acordo comercial onde podem existir obrigações ou responsabilidades legais, contratuais, nos termos da lei e dos estatutos e legislações em conformidade com o acordo formalmente acordado e legalmente assinado sobre os factos e com a declaração legal e assinada de não contestado para esse efeito. Portanto, nós teríamos que assinar toda esta papelada, ok? Não havendo esta papelada, quem é que governa quem, como, que, quando e a que horas? Porque é que nós temos que seguir leis, estatutos e legislações se nunca ninguém acordou com nada? Percebem? Ora, pois é para aí que a gente o vai levar. A não apresentação desta prova legalmente obrigatória de facto fará entrar o Sr. Iada num acordo permanente e juridicamente vinculativo com o seguinte efeito: que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a Sra. Carla Frederico e o Sr. tal, na posição de Presidente da República, chefe de Estado e magistrado da Nação. O homem é tudo e mais o par de botas. Portanto, ele também teria que provar toda esta situação. Onde é que está? Quem é que assinou que dava permissão a que o senhor tornasse Presidente da República e ainda mais o chefe do Estado e ainda mais o magistrado da Nação? Ai. Ora, de que a alegação de que existe um governo legal e legítimo é de natureza fraudulenta, que é uma fraude por deturpação, e implica uma pena de prisão superior a 3 anos. Também fica proibido do exercício daquelas funções por um período de 2 a 5 anos. E que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a Sra. Carla Frederico e o Sr. Iada Iada na posição de Presidente da República e chefe do Estado e magistrado da Nação e mais um par de botas e mentiroso e... que o Sr. Iada concordou formal e legalmente em defender as acusações comerciais no mesmo grau. Ora, que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a senhora e o senhor na posição de Iada, é também um ato formal criminoso de má-fé no cargo, que existe uma pena de até 3 anos. Que é também uma infração penal imputável e que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a Sra. Carla Frederico e o Sr. Marcelo na posição de Presidente que concordou formal e legalmente em defender as acusações comerciais no mesmo grau. Que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a senhora tal, e o senhor chefe da nação, presidente e o rei que o parta, que a fraude por deturpação e ato ilícito no cargo, acima citada e formalmente acordada, é demonstradamente uma forma intencional de causar angústia e alarme, assim como é também um ato de terrorismo voluntário e beligerante verificado, e que existe um acordo formal e permanentemente legal e vinculativo entre a senhora Carla, não é? E o senhor tal, concordou formal e legalmente em defender as acusações comerciais no mesmo grau. Ora, pois bem, aqui já esta é a primeira fase, que assim seja dito, que assim seja escrito e que assim seja feito. Portanto, sem má vontade ou vexação e por e em nome da incorporação legal, tal, todos os direitinhos reservadinhos. Ok, esta, portanto, é a primeira, nós chamamos-lhe letter 1. Portanto, é a primeira cartinha da primeira comunicação em que nós vamos dar a conhecer o que é que se passa e o que é que temos em mãos. Portanto, esta primeira carta vai acompanhada, como eu vos disse, do affidavit, quer seja o vosso já tiverem enviado ou o meu. E 7 dias, portanto, 7 dias para... Depois aqui acho que me falta... Esperem que eu agora estou aqui a notar que eu acho que me falta aqui... Ou eu disse-lhe lá em cima... Bem,
Eu vou ver o que é que... Eu acho que me falta terminar ali a dizer que eu lhe dou 7 diasitos para ele... Ah, sim, diz aqui, sim. Portanto, ele tem 7 dias para rebater ou trazer as provas do que é que... do que é que aqui foi dito. Portanto, 7 dias ele não o faz, então nós enviamos a cartinha número 2, e a cartinha número 2 é basicamente a mesma coisa. A única coisa que nós vamos acrescentar é este passinho aqui. Deixa eu mudar aqui um bocadinho. Ok. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Exatamente a mesma coisa. Portanto, passados os 7 dias, coloca-se aqui o dia em que vamos enviar a comunicação e dizemos o seguinte: observamos até esta data, data tal, que não houve resposta legal à nossa correspondência datada, portanto, a primeira vez que nós comunicamos, respectivamente, e que agora existe um acordo formal devido à ausência de qualquer evidência legal material válida. No interesse de franqueza, optamos por estender os 7 dias anteriores por mais 7 dias. No interesse de clareza, repetimos o mesmo aqui. Portanto, sem má vontade ou vexação, e aqui voltamos novamente portanto, é copy-paste daquilo que fizemos da primeira vez, e colocamos aqui o terceiro passo é exatamente a mesma coisa. Onde é que estamos aqui com o número 3? Vamos aqui abrir o número 3. Portanto, aqui voltamos a dizer a mesma coisa. Na terceira parte, nós já vamos dizer, observamos até esta data de tal, que não houve resposta legal à nossa anterior correspondência datada de e de, respectivamente, e que agora existe um acordo formal devido à ausência de qualquer evidência legal material válida. No interesse de franqueza, optamos por estender mais 7 dias. Portanto, vamos dar mais 7 dias e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Copy-paste da comunicação que foi feita, colocada aqui e está feito. Depois portanto, estas três cartinhas, vamos então passar para a chamada letter ou a cartinha número 4. Nesta comunicação, o que é que nós vamos fazer? Vamos novamente notar que não houve qualquer comunicação à nossa, não houve qualquer resposta à nossa correspondência anterior, e aqui colocamos as datas todas. Colocamos aqui as datas todas que foi feito, portanto, os 7 dias. Portanto, a declaração da verdade e declaração de facto não recebeu uma única solitária refutação. Existe agora um acordo formal devido à ausência de apresentação de qualquer prova legal, material, válida. Deixamos claro mais uma vez que toda a correspondência será mantida em arquivo, aguardando a ação judicial futura. Se houver um crime a ser reparado, é importante compreender toda a extensão de crime antes de uma solução ou um remédio poder ser executado. Você, senhor Yada, já foi fundamental neste remédio, pois forneceu provas materiais vitais que fazem parte da solução ou remédio. Por esta evidência material, nós agradecemos. Isso pode não ser evidente no início, mas a solução ou o remédio beneficiará a todos, inclusive você. Assuntos complexos têm soluções complexas. Podemos garantir que esta solução é complexa e essas complexidades podem ser compreendidas facilmente no início. No interesse de franqueza e clareza, é uma máxima do Estado de Direito
que aquele que apresenta uma reivindicação tem a obrigação de fornecer a substância material dessa reivindicação. Caso contrário, a reivindicação é de natureza fraudulenta, o que é fraude por deturpação e má conduta no cargo. Além disso, um ato de força onde não há evidência material e substância para uma reivindicação válida é também um ato de força e um ato de terrorismo. Isto é já a avisar que não pode haver força numa situação em que nós estamos a dar a conhecer os factos não foram rebatidos, só podem ser rebatidos através da pessoa a quem nos estamos a dirigir, que vai ter que o fazer através de uma declaração também. E se acontecer alguma coisa que seja diferente desse processo, é considerado um ato de terrorismo. Ora, gostaríamos ainda de observar ao Sr. Marcelo Rebelo de Sousa que não pode haver representação legal a menos que tenha havido uma transferência formal e legal da procuração, que tenha sido legalmente transferida, e sem esta transferência devidamente assinada de procuração, qualquer representação seria necessariamente ilegal e criminosa de forma conclusiva. É, portanto, legalmente impossível que haja um governo legal e legítimo, e isso é verdade há 800 anos. Isto é, portanto, um facto, Sr. Yada Yada, que nem uma só vez em 800 anos houve uma ação legal e legítima de um governo para representar. Nem nos dias atuais, com os cerca de 10 milhões de pessoas, na ausência das atuais necessárias 10 milhões de procurações legalmente assinados e transferidos, então nenhuma representação legal pode ser exercida. Ora, tudo isso é prova legal, definitiva e absoluta do facto de que uma eleição geral por meio de uma votação secreta sempre foi legal e não constitui qualquer transferência legal de poder e autoridade de forma alguma. Anteriormente observámos ao Sr. Yada Yada que todos os impostos sobre todas as suas formas são fraude criminal. Nenhum dos cerca dos 10 milhões de pessoas tem hoje em dia qualquer obrigação legal de pagar impostos sob qualquer forma. Além disso, do ponto de vista da economia, quando aquilo que se paga imposto também paga imposto, não há uma via de retorno para o dinheiro dos impostos de volta à economia. E há milhões de impostos que apenas são drenados por algum escoamento sem fim de dinheiro. Logicamente, porque não há uma via de retorno económica para os bilhões em dinheiro dos impostos. A austeridade económica é uma pobreza planeada e executada, com a consequência de haver 300 mil ou mais desalojados no Reino Unido e 8.200 em Portugal, como resultado direto de serem tributados para além das capacidades económicas de sustentar esta tributação. E isto é bem visível porque uma casa que custa 120 mil podia estar a custar 20 mil. Portanto, façam as contas, meus amores. Ora, portanto, e daí nós dizermos que os economistas dele deviam de ir também plantar macacos. Para mim é assim, podem plantar macacos. É do conhecimento geral que factos são factos, e não opiniões ou crenças, e que aquele que faz uma reivindicação carrega a obrigação de apresentar as provas materiais da sua reivindicação. A própria existência de um Estado-empresa, que como empresa não é diferente do McDonald's, assim como o cargo de presidente e primeiro-ministro desta empresa, que não é diferente do CEO do McDonald's, é a própria prova de que existe uma reivindicação. A própria existência do endereço de correio eletrónico é um facto de prova indiscutível dessa mesma situation. Ora, aquele que alega ou faz uma reivindicação tem a obrigação formal e legal de apresentar o fundamento que comprove essa alegação ou reivindicação. Nós até então nós próprios, ao fazermos este passo, quando entramos aqui no passo 4, nós já trazemos as 3 comunicações anteriores em que nós mostramos que não são as nossas palavras, são as palavras de quem trabalha na empresa. Portanto, está aí, só têm que dizer que eu percebi mal ou que eu fiz uma interpretação errada, mas para o fazerem teriam que trazer as provas dessa mesma situação, porque opiniões são opiniões.
Ora, por conseguinte, é uma obrigação notória para o Sr. Yada Yada apresentar as provas materiais em apoio a esta reivindicação por uma das seguintes formas. E aqui voltamos a repetir aquilo que foi feita a nossa comunicação e a forma como vamos depois tratar de toda a situação. Portanto, aqui já, como podem ver, a não apresentação desta prova legalmente obrigatória de fato fará entrar o Sr. Marcelo num acordo permanente juridicamente vinculativo com o seguinte efeito: que existe um acordo formal e permanente, legal e vinculativo entre a Sra. Yada Yada e o Sr. Yada 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 Yada, de que a alegação de que existe um governo legal e legítimo é de natureza fraudulenta, que é uma fraude por deturpação. Portanto, esta é a primeira charge que a gente faz. A seguinte é, ok, a mesma coisa, que a fraude por deturpação acima referida é também um ato formal e criminoso de prevaricação no cargo. Portanto, que existe um acordo legal vinculativo formal e permanente de que a fraude formalmente acordada acima por deturpação e má conduta no cargo é uma intenção demonstrada e deliberada de causar agonia e alarme, angústia e alarme, e que é também uma intenção demonstrada, deliberada e beligerante de terrorismo. Portanto, e que agora existe o tal acordo. Estes crimes são de grande gravidade e o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, sob a atual legislação, existe um período acumulado de encarceração superior a 20 anos. Não gostaríamos de onerar o erário público com os custos deste encarceramento, pois o erário público mal pode arcar com esse ónus financeiro. Existe, no entanto, uma alternativa e processo reconhecido como remédio adequado. Como existe agora um acordo formal entre as partes, por meio de acordo tácito permanente por aquiescência, como você, Sr. Yada Yada, já concordou com o crime, então nós optamos por o denunciar sobre este acordo. Como o crime foi cometido contra nós mesmos, nos reservamos o direito de escolher o remédio para estes crimes. Onde há crime, então há um requisito para um remédio. Caso contrário, o crime fica sem solução. Como nós agora temos a obrigação de resolver este crime, em consequência, estamos a dar ao Sr. Yada Yada uma oportunidade para resolver. E aqui entra a parte em que vamos fazer aqui a bela da nossa oportunidade para resolver. Ora, para a ofensa criminal formalmente acordada de fraude por falsidade ideológica, onde a reivindicação feita pelo senhor requerente de que existe um governo é fraudulenta em natureza, o que é também fraude intencional e premeditada por deturpação, onde existe um acordo tributável de ofensa criminal, então nós optamos por denunciar formalmente o Sr. Yada Yada na qualidade de Yada 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 em 5 milhões de euros. Para a ofensa criminal formalmente acordada de prevaricação no cargo, também vamos cobrar o senhor 5 milhões. Portanto, é uma ação criminal. Concordou com a ofensa criminal de improbidade administrativa, onde existe um acordo tributável e yada yada. E para a ofensa criminal formalmente acordada de intenção deliberada de causar angústia e alarme, o que significa um reconhecido e demonstrado ato intencional de terrorismo, onde existe um acordo tributável, também o vamos cobrar os 5 milhões de euros. O total da dívida acordada como resolução para as ofensas criminais acima listadas é igual a 15 milhões de euros. Se o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa optar por não resolver este assunto e dívida nos próximos 7 dias, a partir do recebimento desta correspondência, 7 dias depois emitiremos um lembrete adicional, pois o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa está em falta com o seu acordo e com a correspondente obrigação que daí emana. Iremos tomar outras medidas legais, emitindo um aviso de incumprimento e uma garantia por meio de uma alienação fiduciária em relação ao espólio do Sr. Yada Yada e os seus ganhos futuros. Isto pode parecer
Isso pode ser visto como uma ação excessiva a ser tomada como remédio. Mas chamamos a sua atenção de volta para o anexo F da declaração, onde se mostra que ninguém pode ser remunerado. Então, será esta ação excessiva onde não há valor monetário? Nenhuma perda por lesão ou dano pode ser causado pela ação. Estes são apenas números sem significado comercial, pois não pode haver comércio sem dinheiro, e como não existe tal coisa chamada dinheiro, então não existe tal coisa chamada economia. Não é a nossa intenção colocar o Sr. Yada Yada em estado de angústia ou causar qualquer perda por angústia ou dano com esta ação legal. Vejamos os factos. Chamamos a sua atenção para o anexo F da declaração. Não existe tal coisa chamada dinheiro. O Banco de Portugal e o Banco Europeu deixam claro que o dinheiro é baseado na confiança e na crença, onde crença é um conceito abstrato sem substância material. Pode-se dizer que tomar esta ação pode destabilizar a economia. Que economia? Aquilo que foi feito há gerações atrás, quando o governo licenciou o exercício da bancária fraudulenta. Com isso, não sei se esta da banca, será que é banca fraudulenta? Se calhar, vou ver aqui com o João. O exercício da bancária fraudulenta, com isso queremos dizer o exercício da Federal Reserve Banking, empréstimos fraccionários e flexibilização quantitativa. Todas estas práticas são fraudes licenciadas por um Parlamento que não tem autoridade legal para o fazer. Nós não perguntamos, estamos a cometer fraude? Nós nos perguntamos, estamos a cometer fraude? A nossa resposta a isso foi: há divulgação completa? Sim. Existe um acordo entre as partes como resultado dessa divulgação? Sim. Existe alguma lesão, perda ou dano? Não. Então não há fraude, que é muito diferente daquilo que eles nos fazem a nós. Daí eles causam-nos alarme e angústia pelas cartinhas e por toda a besteira que eles provocam. E não há total transparência, e nós aqui estamos a ser transparentes, demos a primeira oportunidade de reconhecimento dos factos, voltámos a constatar que existe comunicação e que aquela comunicação não houve qualquer tipo de resposta, voltámos a dizer que, olha, terceira vez há um acordo, então que aquilo que eu estou a dizer é facto, é baseado na verdade e nos factos, porque não houve qualquer resposta contraditória àquilo que nós fizemos. E agora, no passo 4, nós então estamos a dizer que, derivado a esse acordo, pois então esta é a única solução, remédio, que nós vamos executar. E porquê? Porque também é baseada no affidavit e porque nós sabemos que não existe dinheiro. Não existe dinheiro, ninguém é pago, e tudo aquilo que existe é fé e crença. É a única coisa que existe. Portanto, estamos destabilizando o governo sem o consentimento dos governados no e para o registro. Por definição, não há governado nem governo. Então não pode haver destabilização de uma coisa que não existe. Que governo? Chamamos a sua atenção para o anexo H na declaração do affidavit. Sem um governo válido e responsável, então não existe o chamado público, nem tal coisa como o erário público. O senhor Yada Yada, você tem 7 dias para reparar as ofensas criminais identificadas acima. 7 dias depois, caso não haja reparação, emitiremos um aviso de inadimplência e uma alienação fiduciária em garantia. Aguardamos a sua resposta. O silêncio cria um acordo vinculativo. Então que assim seja dito, então que assim seja escrito e então que assim seja feito. Sem má vontade ou provocação, por e em nome da principal tal. E aí vai por aí fora. Bem, já não vou alongar muito o vídeo. Já tivemos aqui uma ideia do que é que o que é que nós estamos a fazer e o que é que nós estamos a preparar. O João foi impecável, porque obviamente que eu traduzi isto do inglês para o português, e depois tivemos aqui
um trabalho enorme a ir à procura das equivalências em termos daquilo que eles têm, embora seja tudo a mesma coisa, não é? Porque, e quanto mais mexemos no lixo, mais lixo nós encontramos, portanto vocês não estão bem a ver. E, eu acho que eu e o João estamos a ter a maior... está a ser divertidíssimo, para mim pelo menos está a ser divertidíssimo, porque há coisas que eu estou a descobrir que eu nem nunca pensei que, uau, e todas elas vêm-me dizer que, e comprovar que eu tenho os factos e tenho a verdade do meu lado, porque até que me provem o contrário, é isto que eu estou a ler, é esta a interpretação que eu estou a fazer, pois então é esta a minha verdade. Meus amores, vou-me despedir, vou ver se então depois faço o passo 5 e o passo 6 e dou por fechada esta linda e maravilhosa interação aqui no meu canal e para mais vídeos, se Deus quiser. Até lá já sabem que podem me encontrar no meu Telegram. Às sextas nós fazemos call lá, portanto se quiserem fazer parte, pois liguem-se ao canal, é a única coisa que eu tenho a dizer. Kisses in your hearts and we will see you on the other side.